Você saberia como eu diria em inglês? Eu não sou diretor, eu estou diretor. O que eu sou mesmo é analista de sistemas. É fácil, se diria assim: I'm not a director, I am a director. What I am is a system analyst. Não, você não entendeu errado. O verbo ser e estar em português é traduzido e usado em inglês simplesmente pelo verbo to be, ou seja, o verbo to be significa ser e estar ao mesmo tempo. Interessante, né? Olá, eu sou o professor Rodrigo Silva e hoje eu vim trazer para vocês conteúdos super fantásticos sobre o verbo to be. Você já conhece? Portanto, como é hora da vinheta, pega papel e caneta. É isso aí! Como eu disse hoje, nossa aula vai ser sobre o verbo to be no presente. Como eu já disse anteriormente, significa ser e estar. Olha, é assim que o verbo to be se apresenta em muitos conteúdos online, muitas instituições e livros didáticos. Traduzindo literalmente, o verbo to be quer dizer ser e estar, conforme já foi falado. Entretanto, ele é traduzido dessa maneira aqui, assim, ó. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, serve para animais e objetos. Ele ou ela é ou está. We are, nós somos, nós estamos. They are, eles ou elas são ou estão. Serve para animais, objetos e pessoas também, tá? Mas antes de tudo, o que eu quero que vocês entendam é que eu coloquei isso divididinho assim para entender a independência deles. Existe uma aula sobre subject pronouns, esses daqui, subject, e sobre o verbo to be, que nós vamos estar debatendo agora. Os subjects são os pronomes, eles são independentes, eles podem acompanhar qualquer verbo que eles quiserem. O verbo to be de verdade está aqui. Ele é representado por am, are e is. De novo, am, are e is. Esses são os verbos to be, tá bem? Outra coisa, eu tenho aqui I am. Eu não posso modificar o am. Eu não posso dizer I are ou I is. Do mesmo jeito que não dá para modificar nenhuma relação sujeito-verbo. Tudo bem? Vamos estar aqui embaixo. I, you, he, she, it, we, you and they são os pronomes, os subject pronouns, pronomes pessoais, e o verbo to be, como eu disse, am, is ou are. Aqui nós temos algumas pessoas que, como vocês já sabem, pois vocês já assistiram a aula sobre pronomes pessoais, o que cada uma significa, eu vim para dar uns exemplos. Vamos lá? I am Rodrigo. I am a teacher. I'm not a doctor. Am I okay in this photo? Eu disse, eu sou o Rodrigo, eu sou professor, eu não sou médico. Eu estou bem nessa foto? Here, you are a good singer. You are not a good lawyer. Are you practicing? Você é um bom cantor. Você não é um bom advogado. Você está praticando? She is Gal Gadot. She is not Megan Fox. Is she American? Ela é a Gal Gadot. Ela não é a Megan Fox. Ela é americana. He is Jack Chan. He is not a dancer. Is he on a movie now? Ele é o Jack Chan. Ele não é um dançarino. Ele está em algum filme agora? It is Toby. It is not a cat. Is it Happy? Ele é o Toby, um doguinho. Ele não é um gato. Será que ele está feliz? We are friends. We are not coworkers. Are we working now? Nós somos amigos. Nós não somos colegas de trabalho. Nós estamos trabalhando agora? You are my second family. You are not my colleagues. Are you happy too? Vocês são minha segunda família. Vocês não são meus colegas. Vocês estão felizes também? Por último, they are workers. They are not retired. Are they tired? Eles são trabalhadores. Eles não estão aposentados. Eles estão cansados? Então, após essa apresentação, gostaria de dividir aqui para vocês novamente em cores para ficar mais fácil, onde eu tenho todos esses exemplos como verbo to be. Entretanto, os em amarelo representam o verbo to be no afirmativo, os verdes no negativo e os azuis, onde eles trocam de posição no interrogativo. Vamos lá, vamos analisar comigo. Quando eu digo I am, eu estou dizendo algo no
Afirmativo. Como que eu faço para transformar isso no negativo? Eu coloco ali, ó, I am not a doctor. Eu coloco o not depois do verbo to be. E como que eu faço para colocar isso no interrogativo? Simples, eu troco a posição. O que seria I am vira am I. Eu troco. Em todos eles eu troco. Tudo bem? Outra coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui é que isso daqui está na forma full form, na forma cheia. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim é uma maneira mais formal e é normalmente assim que aparece escrito. Mas por que eu estou comentando isso? Simples. Porque aqui nós temos a forma contraída, que também é um pouquinho coloquial, mais informal, e normalmente aparece na linguagem falada. Por que eu estou enfatizando a palavra normalmente? Porque não quer dizer que, por causa dessa listinha aqui, eu dizer que é escrito, que não possa aparecer falado de uma forma completa. Do mesmo jeito que eu estou dizendo que essa forma aqui é falada e é contraída, não pode aparecer escrita de uma forma contraída, escrita. Entende? Vamos lá. É como se eu tivesse aqui essa forma escrita, mas eu posso também ter essa forma escrita, essa forma completa, falada. Por exemplo, se eu estivesse dando uma palestra, se eu estivesse dando uma aula, se eu estivesse fazendo um podcast com um público mais formal. Aqui também, normalmente, é uma forma falada, a forma contraída normalmente é falada. Mas eu posso aparecer com a forma contraída escrita? Pode. Dois amigos teclando, eles não vão usar uma linguagem formal para falar com o outro só porque eles estão escrevendo. Então, isso daí é interessante vocês terem. Outra diferença que eu gostaria que vocês prestassem atenção é o fato de que aqui eu tenho I am. O que eu faço para contrair isso? Eu pego a segunda palavra I am, no caso am, e tiro a primeira letrinha dela. Então, I am vai virar I'm. O you are vai virar your. She is, she's. He is, his. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Existe uma outra diferença entre a forma contraída e a forma completa. É a pronúncia. Enquanto eu digo I am, eu digo I'm na forma contraída. Enquanto na forma cheia eu digo you are, eu digo your na forma contraída. Então, muda um pouquinho sim. Tá bem? Bem, eu decidi tirar um pouquinho aqui a forma interrogativa, porque a forma interrogativa, conforme vocês viram no outro slide, não tem parte contraída, tudo bem? E como eu disse antes, ela é invertida. O que seria I am vai virar am I na forma interrogativa, assim como as outras pessoas, tudo bem? Entretanto, toda vez que nós fazemos uma pergunta, nós esperamos logicamente uma resposta, correto? E toda resposta pode ser tanto positiva quanto negativa. Portanto, se eu pergunto, eu tenho uma dúvida se a Shakira é russa. A Shakira é uma mulher, eu vou usar X para ela. O X está aqui. Será que ela é russa? Como que eu perguntaria isso? Is she Russian? Quem gosta da Shakira sabe que, na verdade, ela é colombiana. Então, não, ela não é russa. O que eu responderia? No, she isn't. Agora, será que a Shakira é colombiana? Já sabemos que sim. Como que eu montaria essa pergunta? Is she Colombian? Epa, nós já sabemos que ela é colombiana. Então, eu não uso o não, eu não uso nada negativo, eu uso o afirmativo. Então, seria yes, she is. Uma coisa para vocês prestarem atenção é que, quando eu tenho o verbo to be na forma interrogativa, eu tenho as respostas positiva e negativa. Porém, as respostas positivas, elas são em linguagem full, elas são completas, ó. Não tem your here, não tem. Não tem she's, é tudo completinho. I am, yes, you are, yes, it is, e assim por diante. Enquanto a resposta negativa, ela é contraída no final. No, I'm not. No, you aren't. No, we aren't. E assim por diante. Tudo bem? Para facilitar para vocês, eu decidi colocar aqui o verbo to be numa tabela bem completa, onde eu divido affirmative, negative e interrogative, afirmativo, negativo, interrogativo, nas formas full e nas formas contracted, na forma completa e na forma contraída. Entretanto, eu dividi
umas coresinhas aqui entre rosa, salmão e o verde. Por quê? Eu estou dizendo aqui a mesma sentença, eu coloquei a mesma sentença para vocês verem e analisarem a diferença. Se eu digo aqui, you are a teacher, eu digo aqui embaixo, you are teachers. Por quê? Porque essa parte de baixo é plural. O que diferencia o plural do singular? Quando eu digo algo no singular, eu digo you are a teacher. Você é um professor. Entretanto, quando eu digo no plural, eu não posso dizer vocês são um professor. Por isso eu digo you are teachers. Eu retiro o a ou am, que vocês também já sabem a diferença, porque nós temos uma aula disso, e eu coloco o S. Então fica you are teachers no plural, you are a teacher no singular. Tudo bem? Bem, o verbo to be tem uma versatilidade gigante, muitos usos diferentes. Eu vim aqui explicar alguns deles para vocês, tudo bem? Com o verbo to be, nós podemos aprender a dizer os nossos names, que são nomes. I am Rodrigo, she is Brenda, he is Heitor, por exemplo. Nós podemos dizer também sobre os nossos feelings e physical characteristics. Os feelings são os sentimentos e os physical characteristics são características físicas. Eu posso dizer, he is tall, he is short. Ele é alto, ele é baixo. He is fat, he is thin. Ele é gordo, ele é magro. He is smart, ele é esperto. He is annoyed, ele está irritado, chateado. He is sad, ele está triste. Nós também podemos falar sobre jobs, que são os nossos trabalhos ou profissões. Bem? She is a doctor, ela é uma médica. She is an astronaut, ela é uma astronauta. She is a taxi driver, ela é uma motorista de táxi. She is a student, ela é uma aluna. She is a teacher, ela é uma professora. Além disso, nós podemos também usar isso, o verbo to be, para falar sobre nationality, que é a nacionalidade. Exemplo, they are French, eles são franceses. They are English, eles são ingleses. They are Russian, eles são russos. They are Chinese, eles são chineses. They are Mexican, eles são mexicanos. E para terminar, também podemos falar de personality, personalidade. You are nice, você é legal, você é gente boa. You are intelligent, você é inteligente. You are lazy, você é preguiçoso. You are moody, você é mal-humorado. Você é mal-humorado ou você está mal-humorado. You are talkative, você é uma pessoa comunicativa. Eu pintei aqui o doctor de amarelinho para vocês verem alguns exemplos no afirmativo, negativo, interrogativo para finalizar. He is a doctor, he is not a doctor no negativo e inverte. Is he a doctor? A mesma coisa para as outras pessoas. You and they. Tudo bem? Bem, eu acredito que eu já falei um pouquinho sobre o verbo to be para dar uma base para vocês conseguirem fazer esse exercício aqui, tá bem? Vocês vão utilizar o am, o is ou o are para completar esses gaps. Aqui, por exemplo, eu tenho I am French. Vamos analisar o que entraria aqui no número 1. My surname, Piriri Lopes. O que entraria nesse espaço? O am, o is ou o are? Vou dar um minutinho para vocês analisarem e fazerem o exercício, tudo bem? E aí, difícil, fácil? Garanto que vocês fizeram com os pés amarrados nas costas, hein? Vamos corrigir então. My surname is Lopez. We are from Madrid. I am Anna. Antonio and Juan are in room 7. The teacher is English. You are in class 3. She is a student. Muito bem. Vamos lá, ajuda comigo aqui a traduzir. 1. My surname is Lopes. Meu sobrenome é Lopes. 2. We are from Madrid. Nós somos de Madrid. 3. I am Anna. Eu sou a Ana. 4. Antonio and Juan are in room 7. Antônio e Juan estão na sala 7. 5. The teacher is English. A professora é inglesa, ou o professor é inglês. You are in class 3. Você está na sala 3. She is a student. Ela é uma aluna.
Mais um pouquinho de exercício aqui para vocês, porque eu sei que vocês precisam praticar e estão aprendendo de verdade sobre isso. Vamos lá, eu tenho aqui, she's American, percebam que está contraído. Eu quero que vocês passem essas sentenças para o negativo. Qual é o negativo de she's American? She isn't American. Um detalhezinho. Aqui, nós estamos com a sentença contraída, she's, e não she is. Então, é correto vocês usarem contraído aqui também. Muito embora, se vocês utilizarem a forma completa, a forma full, não estaria errado. Só você ver que quando está contraído, pede-se, é desejável que se use algo contraído. Caso não esteja, não precisa, mas colocar full quando está contraído não é errado também, tudo bem? Então vamos lá. Tempinho no relógio, vou aguardar vocês terminarem. Garanto que está mais fácil ainda, porque vocês já olharam lá atrás e já viram tudo que vocês precisavam ver para completar esse exercício, hein? Então vamos lá. I am British. I am not British. I'm not British. Preferivelmente, use contraído, mas eu estou colocando a forma completa para vocês verem também como pode fazer na forma completa. Tudo bem? They are Brazilian. They aren't Brazilian. It's Mexican food. It isn't Mexican food. She's Italian. She isn't Italian. We are from England. We aren't from England. You're Japanese. You aren't Japanese. He's from the USA. He isn't from the USA. Vamos lá. Number one, I'm British. Eu sou britânica. O britânico, eu não sou britânico. Number two, they're Brazilian. Eles são brasileiros. Eles não são brasileiros. It's Mexican food. É comida mexicana. Não é comida mexicana. She is Italian. Ela é italiana. Ela não é italiana. We're from England. Nós somos da Inglaterra. Nós não somos da Inglaterra. You're Japanese. Vocês são japoneses. Vocês não são japoneses. He is from the USA. Ele é dos Estados Unidos. Ele não é dos Estados Unidos. Moleza, né? Agora, o último do verbo to be para fazer vocês ficarem muito mais craques do que vocês já estão. Vocês vão criar aqui perguntas com interrogativo, lembrando que o interrogativo inverte, e vão responder sim ou não. Qual é o critério para responder sim ou não? Aqui do lado vocês vão olhar. Se tiver um tiquezinho, significa que vocês têm que dar resposta positiva. Se tiver um xizinho, significa que vocês têm que dar resposta negativa. Vou dar uma ajuda para vocês. You Spanish? O que eu coloco aqui? Are you Spanish? O que eu tenho que responder? Positivo ou negativo? É um tiquezinho. Yes, I am. Tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês analisarem e fazerem esse exercício. Esse daí eu garanto que vocês tiveram que olhar um pouquinho lá na parte de trás do vídeo, né? Mas não tem problema não. Eu quero ver se vocês conseguiram fazer no fim das contas. Acertar ou não é só um detalhe, tudo bem? Então vamos lá. Number one. Am I in room number... Eita, desculpa, eu nem vi. Am I in room 13? Yes, I am. German, number two. Is it German? No, it isn't. 3. Are they from Italy? No, they aren't. 4. Are we in class 2? Yes, we are. 5. Is she Chinese? Yes, she is. 6. Are you Irish? No, I'm not. Is he from Scotland? No, he isn't. Um detalhezinho aqui. Percebam que no número 6 eu perguntei, Are you Irish? Eu respondi, No, I'm not, porque essa pergunta pode ter sido direcionada a mim. Entretanto, tem uma diferença. Supõe que isso estivesse no plural. Are you Irish? Vocês são irlandeses? E o grupo responde, não, nós não somos. Então, ele ia responder com we, se fosse no plural. Tudo bem? Eu não coloquei aqui para evitar colocar muito espaço escrito, mas isso poderia acontecer também, tá bom? Bem,
finalizamos uma aula sobre o verbo to be. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar bastante vocês, porque o verbo to be está presente na gramática toda do inglês, desde o básico até o avançado, acredite. Portanto, saber o verbo to be com uma certa independência vai ajudar muito vocês. Tudo bem? Também queria agradecer vocês ficarem até o final do vídeo, pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem com alguns amigos que vocês têm certeza que vão se beneficiar desse conteúdo. Fora isso, me sigam nas redes sociais e muito obrigado. See you. Bye, bye. Damn.